Bom dia, meus amores. A aula de hoje vai ser a continuação das aulas de história, onde hoje nós vamos ver a oposição que existia na época do século XIX à monarquia e as ideias republicanas que já estavam surgindo no Brasil. O que vem a ser ideia republicana? Eram grupos de pessoas que viviam no Brasil, que estavam se opondo a Dom Pedro II, que nós estávamos vivendo a época monárquica, e eles estavam querendo a época republicana, que era no qual o povo tinha direito também a mudar a economia, direito político, o que no Brasil não tinha. Agora, então, a prof vai começar a explicar para vocês esse momento. Primeiramente, a gente vai lembrar que monarquia é um sistema de governo em que o monarca, que é o rei, governa um país como chefe de Estado sem a opinião dos outros. A transmissão desse poder ocorre de forma hereditária, isso é, de pai para filho. Sempre o rei deixa para o seu filho o trono. Portanto, nesse tempo não tinha eleições para a escolha de um monarca. Este governo de forma vitalícia, ou seja, até morrer ou abdicar. Ele era o chefe do país até a sua morte ou até ele renunciar, abdicar do trono. Nós temos aqui a imagem de Dom Pedro que a prof colocou para vocês, Dom Pedro II. Daí, pessoal, naquela época, eles estavam muito descontentes com Dom Pedro II, porque Dom Pedro II, ele não estava olhando as melhores condições que tinha para o Brasil. E principalmente nos ambientes urbanos, que surgiram intensos debates. Primeiro, que o Brasil ainda era um país com escravos, e outros eram a favor dos assalariados. Então, nós tínhamos muita gente descontente com tudo isso. Os militares. Os militares, eles tinham ido para a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra que durou 6 anos. Foi a maior guerra da América do Sul. O Brasil, juntamente com o Uruguai e com a Argentina, enfrentaram o Paraguai. O Brasil tinha entrado em guerra com o Uruguai para ajudar um grupo político a assumir o poder, que era o Colorado, e o Paraguai, olhando aquilo, ficou com medo que o Brasil tivesse tentando expandir suas terras, tivesse entrando no Uruguai para adquirir as terras do Uruguai, e com medo que a mesma coisa acontecesse com eles, eles invadiram o Brasil pelo Mato Grosso. Aí começou a guerra, durou 6 anos. Foi uma guerra onde muitas pessoas, muitos homens morreram. Nessa época, o Paraguai já era um país republicano, ele já tinha presidente. E nessa época, o Paraguai era um país muito rico economicamente. Ele tinha muitas fábricas e a sua expansão agrícola era muito grande, o que também ameaçava o Brasil. Daí o que aconteceu? Esses militares foram para a guerra, ficaram 6 anos na guerra. Quando voltaram para o Brasil, eles esperavam que o rei, eles achassem eles tipo assim, os heróis. Não, eles reclamaram que não tinham sido reconhecidos, não teve reconhecimento dos anos que ficaram guerreando, reclamavam dos baixos salários que tinham, que não tinham salários altos, que mal dava para eles sustentarem as famílias. E o mais que aconteceu? Os militares naquela época só tinha voz na sociedade os abastardos, os médicos, os advogados, quem tinha muito dinheiro. E os militares também. Porém, quando o Dom Pedro, o imperador, dava um cargo para alguém, normalmente seria para um militar de alta patente, um coronel, um oficial, né? Não, ele acabava dando o cargo para um político, para um advogado, para um comerciante, para um fazendeiro, e isso fez com que os militares desgostassem bastante do
Dom Pedro II. E eles começaram também a querer república. Por que a república? Porque eles sabiam que os países que tinham república, as pessoas ajudavam nas decisões políticas. E os militares queriam sim ajudar nas decisões políticas. Outro grupo que estava muito descontente era os cafeicultores do Oeste Paulista. Esses fazendeiros, grandes fazendeiros, coronéis, eles já tinham uma mão de obra livre assalariada. Lembram que vieram aqueles estrangeiros, italianos, alemães, que vieram para cá à procura de emprego? Pois bem, eles foram para fazendas de São Paulo e lá eles tinham salário. Esses cafeicultores que estavam ganhando muito dinheiro com a exportação do salário, do café, começaram a investir nas capitais. O que eles investiam? Em fábricas. E eles viam como rei como uma pessoa que estava atrapalhando o desenvolvimento econômico do Brasil, que ele não estava querendo que o Brasil crescesse. Eles eram contra a, a paralisação do imperador, né, de Dom Pedro II, que para ele estava tudo bom, tudo bem, ele estava sem se incomodar, as pessoas se revoltando nas ruas e para ele estava tudo ok, ele não queria saber de nada. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a construir estradas de ferros. Para quê? Para poder pegar os cafés que eles produziam e levar até os portos, para poder transportar o café até os navios e os navios levarem para exportação. E o império, o governo não ajudava eles em nada. Então eles também estavam contra ao imperador, a Dom Pedro II, porque eles queriam o crescimento bem grande do Brasil. O que eles viam que o imperador estava impedindo esse crescimento. Os cafeicultores do Vale do Paraíba, que também era em São Paulo, o Vale do Paraíba é um rio, é um vale, né? São umas terras no meio do que passa o rio Paraíba. Eles eram a favor de Dom Pedro II, até a libertação dos escravos. Porque, olhem só, a maioria desses fazendeiros, a mão de obra era escrava. Então, eles gostavam do imperador porque não tinha dado ainda a libertação dos escravos. Depois de tanta coação, depois de tanta pela Inglaterra, lembra que a gente viu que a Inglaterra começou a insistir que o Brasil libertasse os negros? Pois bem, Dom Pedro II, né, permitiu a libertação dos escravos e os cafeicultores do Vale do Paraíba, opa, não queremos mais ele. Eles nos traiu. Eles se sentiam traídos. Por quê? Porque para eles perderam dinheiro. Eles queriam que o imperador pagasse o dinheiro que eles tinham pago por cada escravo quando eles compraram os escravos. Eles não aceitavam perder aqueles trabalhadores e não ganhar dinheiro por isso. Então, eles ficaram bastante contra o imperador. Então, era mais um grupo que estava querendo a república. O próximo grupo que nós temos é as camadas médias urbanas. Camadas médias são as pessoas que têm uma vida tranquila, não são nem ricos nem pobres. Urbanas, que moram nas cidades. Que tipos de pessoas eram? Advogados, jornalistas, comerciantes, dentistas, todos que tinham uma formação superior ou eram donos de comércio. Eles não se sentiam representados por Dom Pedro II. Dom Pedro II não atendia os pedidos, as reivindicações deles. E eles, por terem mais condições, eles viajavam muito para a Europa. E a Europa já estava quase toda republicana, todos eram presidentes. E quando eles voltavam no Brasil, eles viam que o país estava parado no tempo. Eles tinham conhecimento da informação, né, porque eles saíam muito do Brasil, e eles começaram a querer a mudança no sistema político do Brasil. Então, eles também estavam apoiando a renúncia de Dom Pedro II e a nova república no Brasil. Daí, deixa a prof ver, voltou, né? A imagem tinha ficado ruim. Agora,
e nós vamos ver os trabalhadores urbanos, os trabalhadores das cidades, que seriam a mão de obra assalariada, os operários, eram contra o governo do rei, eram contra o governo do imperador, porque esse sim, esse não dava direito nenhum ao povo, o povo não tinha liberdade de escolher o seu representante, eles não podiam dar sua opinião, e eles estavam querendo melhores condições de trabalho. Lembra que a gente tinha visto que as fábricas, eles não tinham boas condições para trabalho, era tanto criança quanto adulto, criança ganhava menos, o homem trabalhava todas as horas, só não tinha descanso remunerado. Bem, não tinha uma série de direitos na época do Império. Então, pessoal, como a gente viu, todos esses grupos de pessoas estavam querendo o fim do Império no Brasil. Queriam o início da República. O que seria a República? Um país onde o governador seria escolhido e representando os direitos do povo. Então, a nossa aula de hoje era essa, e a prof, na próxima aula, a gente vai descobrir como começou a República no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e um grande beijo a cada um.